Boa tarde. Nós voltamos aqui à apuração dos votos para a eleição do Conselho Gestor para a revisão do Plano Diretor. Vamos retomar com a escola MF José Eboli de Lima, lá na Vila Garcia, lendo a ata de ocorrências da votação. Deixa eu perguntar, vocês estão com tesoura aí? Cortou com a mão mesmo? Só a ata. Essa aí. É só essa. Só essa para ler, né? Bom, boa tarde a todos que nos assistem. Eu me chamo Rafael Apone e nós vamos continuar aqui o processo de eleição do Conselho Gestor do Plano Diretor. Escola MF José Eboli de Lima. Às 9h01 do dia 6 de novembro de 2021, nesta sessão eleitoral, foi aberta a votação para a eleição dos membros da sociedade civil para a composição do Conselho Gestor da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí, com a finalidade de receber os eleitores de Jacareí para a votação. Nesta sessão eleitoral, a equipe que compõe os trabalhos são: presidente, Gabriela Torres do Prado Silva; secretário, Jamil Clélio Fernandes; mesário, Hugo Tadeu Amaral de Melo. Os trabalhos tiveram início com recebimento de 200 cédulas de votação, urna e cabine de votação entregues ao presidente da sessão eleitoral pela Guarda Civil Municipal. Com o recebimento das cédulas, o presidente fez a contagem das mesmas, conferindo a existência de 200 cédulas. Abertos os trabalhos, foi feito o descerramento do lacre verde na parte superior da urna com a escrita rasgue para o recebimento dos votos. O ato de descerramento da urna foi acompanhado por uma pessoa presente, a seguir indicada, e pelos membros da sessão: Natália da Conceição. RG. Pode falar o RG? Não precisa. Nem ler as ocorrências, só dizer que ocorreu. Tá. Tiveram ocorrências, né? Nós certificamos que tiveram ocorrências, conforme registrado em ata. Ao término do prazo da votação, às 5h, a equipe que compõe os trabalhos realizou a lacração final da urna, utilizando o lacre mesa apuradora para seu fechamento, acompanhado por duas pessoas presentes, a seguir indicadas: Natália da Conceição e Márcia Lopes Rezende, que presenciaram o ato e assinaram em rubrica o lacre, em conjunto com os membros da sessão eleitoral. Lacrada a urna, foram contadas as cédulas de votação não utilizadas, restando a quantia de 130 cédulas, somando a quantidade de 70 votos. As cédulas restantes serão enviadas juntamente com esta ata, lista de presença e a urna para a comissão eleitoral. Os trabalhos foram finalizados às 17h10 desta data, seguindo assinado pelos membros da sessão e pelos presentes que desejaram assinar a presente ata. No caso, foram a Natália da Conceição e Márcia Lopes Rezende, mais os membros da comissão. Isso, aqui está a urna da Vila Garcia. Eu vou abrir. Está lacrada. Estou tirando os votos. Tem mais um aqui, só que vai ter que fazer assim. Não tem mais nenhum. Vou começar a ler aqui os votos. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade de classe,
Sindicato dos Trabalhadores na Indústrias do Papel, Papelão, Sindicato dos Papeleiros, né? Tá. Empresas ou entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas de pesquisa, em branco, e organização da sociedade civil, em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Comércio Varejista do município de Jacareí, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas e de pesquisa em branco, organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial ACI Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal, organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AJ. Movimentos populares, Coração Valente, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas e de pesquisa, FATEC, organização da sociedade civil, Suinam. Movimentos populares, Parque Califórnia, entidades de classe em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, Permacultura e Agroecologia Urbana, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, a Associação Comercial e Industrial de Jacareí, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC. Organização da Sociedade Civil, Paulo Graça. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas ou entidades profissionais, ACONVAP. Entidades acadêmicas e de pesquisa, FATEC. E Organização da Sociedade Civil, Suinam. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, ACONVAP, entidades acadêmicas e de pesquisa, FATEC, e Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, Coração Valente, entidade de classe, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas e de pesquisa, Instituto Federal, e Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares e ou coletivos, Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas e entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas e de pesquisa em branco e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas e de pesquisa em branco, Organização da Sociedade Civil em branco. Tudo bem? Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas e de pesquisa em branco e Organização da Sociedade Civil em branco.
Movimentos populares, o Quilombo Coração Valente, entidades de classe em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares em branco, entidades de classe social em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Colônia, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas e de pesquisa em branco e organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração e entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical em branco, entidades ou empresas profissionais em brancos, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares Cultura no Morro, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas e de pesquisa, Instituto Federal e organização da sociedade civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares em branco, entidades de classe em branco, empresas ou entidades profissionais, Sindicato do Comércio Varejista, Sincomércio, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, o Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, ACI Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal, organização da sociedade civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares em branco, Sindicato de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, entidade acadêmica de pesquisa em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical em branco, empresa ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e organização da sociedade civil em branco. Vou tirar a máscara. Ficando sufocada. Movimentos populares e coletivos Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Parque Califórnia, entidades de classe sindical em branco, empresas e entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas e de pesquisa em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresa ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e organização da sociedade civil em branco.
Movimentos populares Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresa ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco, organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, empresa ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas e de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco, Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares ou coletivos, Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco, Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Coração Valente, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas de pesquisa, FATEC, e Organização da Sociedade Civil, AEAJ, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical, Sindicatos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio, entidades acadêmicas de pesquisa, FATEC, e Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Jardim Colônia, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, entidades acadêmicas e de pesquisa, FATEC, e Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco, faculdade, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Sindicato do Comércio Varejista, Sincomércio, entidades acadêmicas em branco e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco, Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Centro das Indústrias do Estado, CIESP, entidades acadêmicas, FATEC, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares e coletivos, Jardim Colônia. Entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Centro das Indústrias do Estado, CIESP, entidades acadêmicas, FATEC, e Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, ACI Jacareí, entidades acadêmicas e de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, CEPAC.
Movimentos populares em branco, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas e pesquisas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidades de classe sindical, sindicatos de papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas e de pesquisa, FATEC, e organização da sociedade civil, Suinã. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação dos Construtoras do Vale do Paraíba, ACONVAP, entidades acadêmicas de pesquisa em branco, organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares em branco, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa em branco, organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, núcleo de alfabetização ecológica, entidades de classe sindical, sindicatos dos papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical, sindicatos dos papeleiros, empresas ou entidades profissionais, sindicato rural, entidades acadêmicas, Instituto Federal e organização da sociedade civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares e ou coletivos, núcleo de alfabetização ecológica, entidade de classe social em branco, empresas ou entidades profissionais em sindicato rural, entidades acadêmicas e de pesquisa FATEC e organização da sociedade civil Suinã. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas e de pesquisa em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical, sindicato dos papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal e organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares em branco, entidades de classe social em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas em brancos e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares coletivos, Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, moradores do Parque Califórnia, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, ACONVAP, entidades acadêmicas, FATEC e a organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas e de pesquisa em branco, organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, sindicatos papeleiros, empresas ou entidades profissionais, sindicato rural, entidade acadêmicas, Instituto Federal, organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares, está inconclusivo, está fora do quadradinho. Ele está totalmente porque só
tá? É totalmente inconclusivo. Tudo bem. Tem que grampear. Aí você tem que escrever Vila Garcia aqui. Qual que é o número da cédula? Não? Tudo bem. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco, organização da sociedade civil em branco. Na verdade, é número de ordem aí, né? É a 23ª, isso. Movimentos populares, Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidades de classe de sindicato dos papeleiros, empresas ou entidades profissionais em branco, entidade acadêmica de pesquisa em branco, organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares e coletivos Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindicatos papeleiros, empresas ou entidades profissionais sindicato rural, entidades acadêmicas Instituto Federal e organização da sociedade civil CEPAC. O último voto, última cédula, né? Movimentos populares Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Encerramos do Vila Garcia, né? E nós vamos computar os votos, comparar os 3 computadores. E aí já podemos iniciar a próxima, né? Ok. Eu queria um pouco de água. Será que eu consigo? Água. O que é? Não tem copo? Ai, Rafa, por favor. Nossa, os dois aqui tá certinho. É? Nossa, tá Pau a pau. Que bom. Agora só vai faltar o último. É a última urna agora. Não, agora é o Parque Santo Antônio. Então, vamos esperar computar os votos. Tá. Vamos agora ler a ata da escola Tito Máximo, no Parque Santo Antônio. Nossa, não sei, não pode estar isso. Essas restantes. É só essas são as. Isso. Agora vai. Agora acho que. Uhum. Estão prontos? Então ele vai ler a ata. Sessão eleitoral, Escola Professor Tito Máximo. Às 9h00 do dia 6 de novembro do ano de 2021, nesta sessão eleitoral, foi aberta a votação para a eleição dos membros da sociedade civil para a composição do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor e Ordenamento Territorial do município de Jacareí, com a finalidade de receber os leitores de Jacareí para a votação. Nesta sessão eleitoral, a equipe que compõe os trabalhos são: presidente, Amanda Máximo Valério; secretário, Adriano José
Peixoto. Mesário, Mariana Tosato Machado. Os trabalhos tiveram início com o recebimento de 200 cédulas de votação, urna e cabine de votação entregues ao presidente da sessão eleitoral pela Guarda Civil Municipal. Com o recebimento das cédulas, o presidente fez a contagem das mesmas, conferindo a existência de 200 cédulas. Abertos os trabalhos, foi feito o descerramento do lacre verde na parte superior da urna com a escrita rasgue, para o recebimento dos votos. O ato de descerramento da urna foi acompanhado por uma pessoa presente, a seguir indicada. Adriele Lobo. Tivemos ocorrência na votação, devidamente certificado pela equipe. Ao término do prazo de votação, às 5 horas, a equipe que compõe os trabalhos realizou a lacração final da urna, utilizando o lacre mesa apuradora para seu fechamento, acompanhado por 2 pessoas presentes, a seguir indicadas. Maiara Basílio da Silva e Adriele Lobo, que presenciaram e assinaram em rubrica o lacre, em conjunto com os membros da sessão eleitoral. Lacrada a urna, foram contadas as cédulas de votação não utilizadas, restando a quantia de 100 cédulas, somando a quantidade de 100 votos. As cédulas restantes serão enviadas juntamente com esta ata, lista de presença e a urna para a comissão eleitoral. Os trabalhos foram finalizados às 17 horas e 0 minutos desta data, seguindo assinado pelos membros da sessão e pelos presentes que desejaram assinar a assinatura da ata. Presidente Amanda, secretário Adriano e mesária Mariana Tosato. Agora nós vamos à contabilização dos votos. Aqui a urna está lacrada. Essa está lacrada mesmo. Oi? O microfone está desligado. Nossa. Tá. Está vazia agora. Confirmei. Tá. Vamos lá. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas e de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades de classe, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, ACI Jacareí, desculpe. Entidades acadêmicas de pesquisa, FATEC e Organização da Sociedade Civil, Suinam. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa FATEC e Organização da Sociedade Civil, Suinam. Movimentos populares Jardim Siesta, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais ACI Jacareí, Associação Comercial, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ.
Movimentos populares, Jardim Siesta, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, ACONVAP, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e organização da sociedade civil, AEAJ, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares em branco, entidade de classe sindical e Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, moradores do Parque Califórnia, entidades de classe sindical, sindicatos papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Varejista, Sincomércio, entidades acadêmicas de pesquisa, FATEC, e organização da sociedade civil, Associação Paulo Graça. Repito, a cédula inteira. Movimentos populares, Parque Califórnia, entidades de classe sindical, sindicatos papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio, entidades acadêmicas, FATEC, e organização da sociedade civil, Paulo Graça. Ok? Essa aqui está totalmente inconclusivo, não dá. Tudo bem? Hoje eu estou reforçada. Movimentos populares ou coletivos, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares, Jardim Siesta, entidade de classe sindical e Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, ACI, Jacareí, Associação Comercial, atividades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares em branco, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, moradores do Jardim Siesta, entidade de classe sindical e sindicatos engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares em branco, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicatos dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e a organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares ou coletivos, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, Suinam. Movimentos populares, Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, ACONVAP, entidades acadêmicas, Instituto Federal e organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares, Jardim Colônia, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, entidades acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco.
Movimentos populares, Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas, a FATEC e organização da sociedade civil, Suinam. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio, entidades acadêmicas em branco, organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, ACONVAP, entidades acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, Paulo Graça. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, Suinam. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, entidade de classe Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, Suinam. Movimentos populares, Parque Califórnia, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Parque Califórnia, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio Jacareí, entidade acadêmica de pesquisa, Instituto Federal e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares em branco, entidade em branco, empresas e entidades profissionais, empresas de mineração de Jacareí, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Certo? Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal e organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural e entidades acadêmicas, FATEC. Organização da sociedade civil, Suinam. Movimentos populares, Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades em branco, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinam. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, Suinam. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores Jardim Siesta, Sindicato dos Engenheiros, desculpa, gente, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial, entidades acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, FATEC, organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos.
Movimentos populares, Parque Califórnia, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares e coletivos, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Esse está parcialmente inconclusivo. Parcialmente. Ah, não, então lê o que está, né? Os movimentos populares está inconclusivo. Entidades de classe sindical é Sindicato dos Papeleiros. Empresas ou entidades profissionais está em branco. Entidades acadêmicas de pesquisa está em branco. E Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Então, ficou parcialmente inconclusivo. Para mim e para ela. Bora. Movimentos populares, Jardim Colônia. Entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas ou entidades profissionais, ACONVAP. Entidades acadêmicas de pesquisa, FATEC. E Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, Jardim Siesta, entidade de classe sindical, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Movimentos populares, moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e a Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, Jardim Siesta, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares, moradores do Jardim Siesta, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural e entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas em branco e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC e Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Suinã. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC e Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, moradores do Jardim Siesta, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, entidades de classe, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Suinã.
Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Siestas, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares e coletivos, Cultura no Morro, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, entidades acadêmicas de pesquisa, FATEC, Organização da Sociedade Civil, SUINAM. Movimentos populares, moradores do Parque Califórnia, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, ACONVAP, entidades acadêmicas, FATEC, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas em branco e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas em branco e Organização da Sociedade Civil, SUINAM. Movimentos populares em branco, entidades de classe social e classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa, FATEC e Organização da Sociedade Civil, SUINAM. Começa a enrolar a língua, né? Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, FATEC e Organização da Sociedade Civil, SUINAM. Movimentos populares, moradores do Jardim Siesta, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares, moradores do Jardim Siesta, entidade de classe, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, FATEC e Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, moradores do Jardim Siesta, entidades de classe, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, FATEC e Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Okay. Lê de novo ou não? Então, movimentos populares, moradores do Jardim Siesta, entidade de classe sindical, Sindicatos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, FATEC e CEPAC. Certinho? Movimentos populares, moradores do Jardim Siesta, entidades de classe, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, FATEC, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. De novo? Mineração, FATEC e CEPAC. Movimentos populares, Jardim Colônia, entidades de classe, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial, entidades acadêmicas, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Bora? Movimentos populares, moradores do Jardim Siesta,
entidades de classe Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais ACONVAP, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil CEPAC. Movimentos populares em branco, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas de pesquisa em branco e organização da sociedade civil Paulo Graça. Movimentos populares, cultura no morro, entidade de classe sindical, sindicato dos papeleiros, empresas ou entidades profissionais, sindicato rural, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil Suinam. Movimentos populares, Parque Califórnia, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras da Vale do Paraíba, ACONVAP, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares, cultura no morro, entidades de classe, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil Suinam. Movimentos populares, cultura no morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil Suinam. Movimentos populares, Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas e entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal, Associação da Sociedade, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Movimentos populares, moradores do Parque Califórnia, entidades de classe sindical e Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal e organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares em branco, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Movimentos populares, moradores do Parque Califórnia, entidades de classe sindical e Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares, moradores do Jardim Colônia, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares, moradores do Jardim Colônia, entidades de classe, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a ACONVAP, entidades acadêmicas de pesquisa, Instituto Federal e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares em branco, entidades de classe social, sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, moradores do Parque Califórnia, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, a ACONVAP, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares em branco, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas e de pesquisa em branco, organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares, moradores do Jardim Colônia, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos.
Movimentos populares em branco, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, Convap, entidades acadêmicas em brancos e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, sindicato rural, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidade de classe sindical, sindicatos papeleiros, empresas ou entidades profissionais, sindicato rural, entidades acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, Paulo Graça. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades em branco, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil, só a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Certo? Movimentos populares. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, a Convap, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, moradores do Jardim Colônia, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Siesta, entidade de classe, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, entidade acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, moradores do Jardim Siesta, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil CEPAC. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, entidade de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas FATEC e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares em branco, entidades de classe em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap, entidades acadêmicas em branco e a organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sindicato Rural, entidades acadêmicas, Instituto Federal e organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares em branco, entidades de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas em branco e organização da sociedade civil em branco. Movimentos populares, coletivos, Cultura no Morro, entidade de classe sindical em branco, empresas ou entidades profissionais em branco, entidades acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares, moradores do Jardim Siesta, entidade de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio, entidades de acadêmicas, FATEC e organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Movimentos populares, Cultura no Morro,
entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, FATEC e Organização da Sociedade Civil, Suinam. O último voto, última cédula. Movimentos populares, Jardim Paraíso, Jardim Holanda, entidades de classe, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP, entidades acadêmicas, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Vamos computar os votos. São quantas que a gente precisa? As urnas acabaram agora, a gente está computando os votos. E a gente vai agora decidir nos 25 cédulas que são parcial ou totalmente inconclusivas. A comissão vai olhar uma a uma e vai analisar o que é válido, o que é nulo, o que está nulo, né? O que é as votações nulas, tá bom? E aí depois a gente volta para poder divulgar quais são se foram anuladas ou não, tá bom? Os votos já foram computados. Tá. Quanto? Terminamos as urnas e foram computados 971 votos ao total. Agora nós vamos decidir pelos 25 cédulas que foram parcial ou totalmente inconclusivas, a comissão eleitoral vai decidir sobre elas. Então, quando a gente voltar, aí a gente já vai voltar com o resultado final, ok?